Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Ou mais uma dose de boas discussões do automobilismo, é isso. Hoje eu comecei com duas entradas diferentes, porque vão ter dois apresentadores. Eu sou o Thiago Santa Rosa, estou iniciando o Café com Velocidade, mas só por um breve instante, porque hoje a pegada é diferente. Você que já ouviu a edição 592, está chegando agora para a edição 593, já sabe do que se trata essa edição. Mas se você está ouvindo pela primeira vez o Café com Velocidade, pode ser que tenha uma surpresa, porque teremos um convidado nos entrevistando, fazendo perguntas sobre automobilismo. Não é um teste de conhecimento, mas perguntas que podem abrir os olhos e os ouvidos de muita gente. Então, antes de mais nada, vou chamar aqui meus companheiros de bancada, os tradicionais companheiros de bancada, para o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, Thiago Raposo, direto da Quente Campinas. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade. Muito obrigado, Thiago Santa Rosa. Seja bem-vindo, JF, mais uma vez para o especial de fim de anos. Daqui a pouco vamos começar a chamar você de Roberto Carlos. Todo ano pintando aqui no final de ano para brilhantar e fechar com chave de ouro mais uma temporada do programa. Vamos lá, assim como no ano passado. Quem não ouviu do ano passado, eu recomendo que faça isso. Procure lá no último programa da temporada 2017 e vamos lá. Como no ano passado, às escuras, sem saber o que vem pela frente. E diretamente do Nordeste brasileiro, tão quente quanto o Sudeste, pelo que eu fiquei sabendo, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo, ao Café com Velocidade, edição 593. Vamos lá. Ano passado eu fugi do JF, você teve sucesso nessa empreitada, esse ano não deu, então estamos aqui para brincar e vamos lá que vai ser legal. O ano passado o Diogo foi o ausente da vez, né? Enquanto Bárbara Franzin estava aqui conosco. Desse ano, infelizmente, nesse ano, Bárbara Franzin é que não estará presente para participar deste especial. Como a gente já vem dizendo, ela está um pouco afastada do programa, mas fazendo algumas coisas nos bastidores. E também temos, claro, o Fábio Campos, direto de BH. Deve estar quente aí também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Campos. Olá para você, Rosa. Olá para os colegas, para o Leandro JF, nosso condutor do programa de hoje. Eu só posso abrir essa edição dizendo o seguinte. Eles já fizeram, ouvinte, um briefing aí de alguns 10, 15 minutos sobre o programa de hoje. Eu não participei nem disso, então não tem como eu entrar mais às cegas do que estou entrando nesta edição. Mas é ótimo, porque não tem o estresse de preparação, não tem que pensar em nada, e eu vou só responder as perguntas do JF, as quais eu espero sejam daquelas bem interessantes para render discussões aqui para nós, para a gente encerrar o ano. Eu acho que a gente está encerrando, inclusive, uma era do Café com Velocidade hoje, e não teria modo melhor da gente encerrar do que com o JF aí fazendo esse programa, que eu espero seja muito legal para os nossos ouvintes. São 11 anos de Café com Velocidade, muita história, são 592 programas já gravados, este é a edição 593, fora algumas outras que talvez não foram contadas aí no meio do caminho como edições do programa principal, ou seja, são mais de 600 programas gravados por aí. E como vocês já ouviram, né, todos eles fizeram questão de falar o nome do nosso convidado, porque para quem ouviu semana passada já está claro. Leandro JF, um dos nossos ouvintes mais assíduos do programa, participação quase já foi, né? Já foi assíduo. Ele manda mais e-mails no passado, mandava muito mais informações, ajudava o programa muito mais. Está sendo cobrado agora, como é de costume, né? Mas está aqui com uma ideia que ele teve, nos procurou
E nós que somos loucos, aceitamos e vamos aqui participar do programa especial com o JF. Bom dia, boa tarde, boa noite, Leandro José Ferreira. Olha só meu nome completo, que beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mais uma vez eu vou puxar um programa. Dessa vez não vai ser um quiz, não vou me atrapalhar, espero que não. Esse ano realmente eu fiquei um pouco ausente dos e-mails do Café com Velocidade. Foi um ano que eu tirei mais para me alinhar, para ajeitar minha saúde um pouco, que estava meio debilitada do tanto que eu trabalhei ano passado. Ano que vem, ao que tudo parece, eu vou trabalhar em triplo para compensar esse ano meio na vagabundagem. E o que mais quer falar? Onde eu tô tá um calor insuportável. O Diogo vai chorar de tanto quente que tá aqui. Tá fazendo quase 30 graus. Eu tô derretendo todo dia. 30 graus à noite, né? Que a gravação ocorre à noite. Ah não, agora tá quente, mas só tá 26. Então tá bom. Não, eu ainda tô derretendo. Bom, vamos lá então. Eu separei algumas perguntas aqui, mandei no grupo que a gente tem dos apoiadores sem vocês, é claro. Eles deram uma olhadinha. Grupo dos apoiadores, o que é isso, Thiago Santa Rosa? Peraí. O que tá acontecendo? Quer dizer que é um grupo de apoiadores sem a gente, é isso? Pela segunda vez. Não basta o Bunnyman ter feito isso. Não, mas é o grupo do Bunnyman. O grupo que realmente importa, onde a gente pode discutir sobre vocês. Entenderam a ideia? Entendi. Pessoal, quem está ouvindo, não esqueça, sejam apoiadores, vale muito a pena, contribuam com o programa. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu separei algumas perguntas aqui, elas não são nada demais, assim, eu acho que são umas perguntas mais provocativas. Então, podemos começar? Vocês podem gastar o tempo que vocês quiserem. Eu, durante a pergunta, vou tentar não emitir opinião nenhuma. E eu quero ouvir vocês falando, ok? A gente sempre discute sobre carros na pista, então hoje eu quero fazer umas perguntas um pouco diferentes. Perguntas que talvez nem todo mundo tenha coragem de perguntar, ou que às vezes a gente simplesmente não quer responder para evitar discussões bobas que não vão levar em nada. E eu gostaria de saber se o senhor vai escolher a ordem das respostas ou não. Quem responde primeiro, segundo, terceiro, não? Eu posso ir indicando um de cada vez aí pra... É melhor que o senhor faça isso, eu acho, hein? Uhum, que aleatoriamente o senhor vai mudando quem é o primeiro, quem é o segundo. Beleza, então. Então eu vou começar aqui com a primeira pergunta. A minha primeira pergunta, bem básica, é a seguinte. Das categorias que não são discutidas no programa, qual delas você assiste e qual você indica para os seus colegas assistirem? Começando pelo Diogo. Eu indico, melhor dizendo, o BTCC. É um campeonato, a gente tratou no Cafeteria, né, durante um bom tempo, o Campeonato Britânico de Turismo. É um campeonato bem simples, sabe? Ele é feito para ser simples, a questão de equipamentos, a questão de regulamentação, ele não é feito para ser super tecnológico ou super avançado, ele é para ter corridas simples e toque, empurrão e briga e tudo mais. E nisso ele consegue e gera algumas corridas de fato bem interessantes já há alguns anos isso. Então é um campeonato que a gente não cobre mais no café, né? Porque não temos mais a cafeteria. Cobríamos quando tinha, e que eu gosto bastante de assistir. É um dos campeonatos que, por mais que o tempo esteja curto, eu tento priorizar. Fábio Campos, e você? Eu indicaria para o ouvinte até a partir de 2019, porque é um campeonato que parece vai ter uma bom crescimento, apesar de ser um campeonato dificílimo de se... Dificílimo talvez não, mas não é tão fácil de se acessar no submundo. É a Super Fórmula japonesa, que é um campeonato que ele seria mais ou menos concorrente da GP2, embora não tenha o carro tão evoluído como o da GP2. Ele até usa uma versão antiga. É um campeonato que vai receber novos nomes, é um campeonato que na magreza de fórmulas que a Europa está cada vez mais se colocando, na ausência, no modo como ela vai definhando em termos de campeonatos de fórmula, esse do Japão vai cada vez mais ganhando. Inclusive ele tem uma grande atenção da Red Bull. A Red Bull tem preferido jogar muitos dos seus pilotos lá do que, por exemplo, na Fórmula 2. Então eu recomendaria para o ouvinte em 2019, porque, repito, lá quando ele vai ter é provável que ele tenha um crescimento grande nessa virada, a Super Fórmula japonesa, que é um campeonato que tem
muito piloto interessante e pode ter mais ainda no ano que vem. Ok. Thiago Rosa, e você, qual campeonato você indica? Olha, o campeonato que eu mais acompanhei de perto esse ano foi o IMSA, né? A WeatherTech Sports Car Championship. A questão do Endurance, principalmente como eles têm levado nos Estados Unidos, abrindo possibilidades de novas marcas entrarem na categoria GT e um regulamento que permite que equipes tenham um embate muito mais equilibrado do que o próprio Mundial de Endurance, né? Com provas extremamente competitivas e emocionantes, mesmo com durações muito grandes, como Petit Le Mans em Road Atlanta ou as 24 horas de Daytona, e assim, tem um grid muito qualificado. Alguns pilotos gentleman drivers que assim estão num nível bem mais baixo, mas o nível ao longo dos últimos anos tem crescido bastante, atraído novas montadoras e claro, um mercado muito forte, o mercado americano, então atrai atenção e os horários são muito fáceis para poder assistir aqui, né? Por causa do time zone, tarde de domingo, às vezes às 24 horas você consegue acompanhar no mesmo período, diferente de Le Mans, que uma hora é noite lá, aqui é dia, então fica essa diferença. Eu acho que vocês têm que dar uma chance pro Endurance americano. E Raposo, qual categoria você indica? Você quebra minhas pernas com essa pergunta, hein, JF? Ai, eu falaria zilhões de categorias aqui, mas até para o 2019 aí que eu vou trabalhar em reduzir por questões profissionais aí. Eu não vou ficar em uma, não vou fazer uma lista gigantesca também, mas vou abusar um pouco. Já que o Diogo já me salvou minha pele indicando uma das que eu indicaria, eu indicaria o Mundial de Superbike, que é uma competição de motos também, né? Apesar do nome, as pessoas às vezes fazem uma tradução achando que bike é bicicleta. Eu estou falando isso porque já me perguntaram várias vezes, nossa, mas você assiste corrida de bicicleta e tal? Não tem nada contra, mas só para quem não conhece, é uma corrida de moto. São motos aí de rua, né? A gente pode dizer assim, preparadas. Então o Mundial de Superbike, apesar de estar vindo de um domínio aí gigantesco de um piloto, é um campeonato muito interessante. Eu indico o Mundial de Rally, que com a volta do Loeb e esse duelo com o Gier promete bastante para 2019. Apesar de que muita gente não gosta do Rally porque não tem ultrapassagens, não tem disputa, né? Cada um correndo contra o relógio. Se tem aí finais de semanas muito emocionantes. Aí para fechar, para colocar, vou fazer 4. Então, a Supercars também é australiana, né? A antiga V8. É um campeonato também que acontece boas disputas, belas disputas e sempre dá para você, sabe, prender a respiração ali. E para fechar, eu incluiria motocross nessa lista também. Vamos assistir os campeonatos americanos, né, que eu inclusive amo a Supercross. Começa agora no primeiro domingo de janeiro já. Ele tem um calendário, quando não tem categoria nenhuma acontecendo, é quando ele acontece. Então é bem suave de assistir e é muito interessante. Eu amo o Supercross. E tem o Mundial também, né, o MXGP, que acontece aí quase o ano inteiro, e que é um campeonato bem interessante de se ver também. Então eu fecho com essas 4 categorias. Poderia dar umas 15 aqui, mas vou ficar com essas 4. Interessante ver que Fórmula 1 Fórmula 1, desculpa, olha, já caí no ato falho. Automobilismo vai muito além da Fórmula 1, né? A gente está acostumado a sempre discutir Fórmula 1, todo mundo se interessa só por essa categoria, mas o automobilismo em si vai muito além. Para que eu entre também no papo, eu indicaria o Rallycross, FIA WRX. A gente tem um piloto ali que está dominando, mas é um campeonato espetacular, as corridas são curtíssimas, 2-3 minutos é uma corrida inteira, 4 voltas nas classificatórias e 6 voltas nas semifinais e finais. E o piloto ele não pode tirar o pé, não tem economia, pé embaixo o tempo todo, vai para cima, bate. E eles fazem de tudo, é impressionante. É um campeonato que realmente me agrada. Belezinha, primeira rodada então, pessoal? Foi tranquilo até, eu achei que você ia... eu achei que você ia pegar mais pesado, vamos ver agora. Então vamos lá. Segunda rodada então, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta boa aqui. Vocês acham que a Fórmula E
ela está virando o depósito dos pilotos rejeitados da Fórmula 1? Thiago Rosa, começa. Nossa, vocês ficaram 2 horas discutindo no WhatsApp para vir com essas perguntas para cima da gente. Eu tenho medo de vocês, ouvintes. Não, brincadeiras à parte, eu acho justamente o contrário, tá? Aos poucos a Fórmula E vai ganhando destaque. É bem complicado a gente, inclusive, responder sobre Fórmula E neste momento, porque, né, estamos começando uma nova temporada, uma nova fase, um novo momento da categoria, e pensar que esses pilotos são considerados ainda por muitos de segundo nível, em algum momento, por alguma questão, porque eles não deram certo na Fórmula 1 por N motivos, acho que é um erro, né? Principalmente quando você pega alguns desses mesmos caras em outras categorias, como você mesmo falou, JF, automobilismo não é somente Fórmula 1, e nessas categorias eles tiveram muito sucesso. E hoje a gente já consegue até, inclusive, fazer divagações e pensamentos em cima, por exemplo, o que seria um Verne de novo voltando à Fórmula 1 com o nível de desempenho que ele tem numa equipe competitiva, até mesmo um Lucas de Grassi, né, também, que tem as suas qualidades. Então, assim, eu discordo dessa visão de segundo escalão. O Felipe Massa é um piloto que já não rendia tanto e foi para a Fórmula E. Bom, isso pode pesar até um pouco, vai depender até muito do desempenho do próprio Massa, mas não é um fator primordial, porque o piloto está em fim de carreira. Vamos lembrar que até um tempo atrás, pouco tempo atrás, tínhamos alguns pilotos também na primeira temporada da Fórmula E que vinham de Fórmula 1 e que tinham um sucesso bem menor. Então, se pensar assim, o grid até se qualificou e melhorou. Perfeito. Diogo Gomes, o que você diz? A Fórmula E é o depósito dos pilotos rejeitados? Eu acho que e eu acho que isso é ótimo. A expressão rejeitado, ela pode pesar de uma maneira negativa, né? Mas eu tendo a ver de um outro lado. Por exemplo, o Rowland, né? Oliver Rowland, ótimo piloto que fez na categoria de base, os anos de categoria de base muito bem feitas. Um piloto que chama a atenção da gente aqui do Café como um todo, eu posso dizer, porque desde a época, citando mais uma vez Cafeteria, que a gente já citava bastante ele, é um cara que merecia uma chance na Fórmula 1 e que por razões mil, que, né, nós passamos o ano inteiro discutindo, ele não teve essa chance e nem vai ter, né, muito possivelmente. Então, a Fórmula E, nesse tipo de caso, ela surge como uma opção em uma boa equipe, né, a equipe da Nissan para o Rowland, e isso é ótimo, sabe? Ele foi um piloto rejeitado pela Fórmula 1, né? Porque quando a gente fala rejeitado, imagina que vai ser o cara que... mal comparando, eu nem discordo que ele foi rejeitado, mas, sei lá, um Pastor Maldonado, ou seja, um piloto que saiu de lá com imagem ruim. Não, eu acho que a Fórmula E ela entra na opção de dar uma segunda opção a diversos pilotos, tanto que estão chegando, tanto outros, como, por exemplo, o Lucas de Grassi, que tentou, não teve uma chance talvez adequada, podemos julgar, e daí teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade em uma outra categoria na Fórmula E. Eu não sei se a Fórmula E, no futuro, ela vai se tornar meio que o caminho principal, até acho que não, na realidade, acho que a Fórmula 1, com o avanço natural da Fórmula E, ela vai sempre ter o seu status ali, mas ter pilotos, entre aspas, rejeitados, tendo uma segunda opção, na realidade é uma coisa muito boa. Assim, o caso do Felipe Massa, por exemplo, eu não gosto muito. Eu acho que é um piloto que realmente já está numa fase da carreira que é declínio e só declínio. Pode ser que eu quebre a cara nessa temporada da Fórmula E, mas não acho que vai ser por aí. Mas principalmente essa questão de jovens pilotos, ou de pilotos que, enfim, não que estejam em fim de carreira, mas que tenham alguma coisa a mais para mostrar, a Fórmula E ela aparece muito bem, e a gente está vendo um verdadeiro show de pilotos que realmente, para nível de Fórmula 1, não apareciam mais. O Lotterer, o Verne, o Buemi, entre vários outros. Concordo com você na opinião sobre o Felipe Massa. Raposo, o que você me diz? Eu acho que apesar do termo que você usa parecer um pouco duro, é o que é. A verdade é essa hoje. E pode até ser que no futuro isso mude,
Mas se você pegar ali o Van Dorn e perguntasse pro Van Dorn, você quer continuar na Fórmula 1, vamos te dar uma vaga, ou você quer ir pra Fórmula E, tenho quase certeza que ele ficaria. O mesmo com o Felipe Massa e todos esses pilotos que acabaram fazendo esse caminho. Se você pergunta pro Oliver Rowland, olha, a gente tem uma vaga para você aqui na equipe de Fórmula 1, ou você quer ir para Fórmula E. Então, hoje é isso. A tua palavra que você usa, a sua definição é um pouco dura, mas é o que é. Agora, é ótimo realmente, como o Joe Gomes foi ótimo, né? Porque a gente tem uma categoria mundial de Fórmula 1 que tem 20 carros apenas. A quantidade de gênios, ou a quantidade de bons pilotos que tem por aí, que acabam sendo rejeitados. Aí não tinha para onde ir, acabava indo para campeonatos menores. Agora tem um campeonato quase à altura, para poder também ir lá e se divertir, fazer o que gosta e nos proporcionar aí o divertimento. Campos, completo pra gente. Ficar por último, a gente tem pouco a acrescentar. Eu acho que ela tem tudo para ser cada vez mais uma alternativa. Eu não acho que ela deve ser um depósito de rejeitado. Por mais que um piloto passe pela Fórmula 1, para ela é até mais rico, né? Chegar um piloto com o conhecimento, com a base de fãs, com a curiosidade que qualquer ex-Fórmula 1 desperta. Mas ela pode ser mais do que isso. Ela pode, numa Fórmula 1 em que não cabe mais ninguém, uma Fórmula 1 com patéticos 20 carros, ela pode ser justamente o seguinte mesmo ali, do cara que está na Fórmula 2, vai para a Fórmula E. O cara já pode fazer Fórmula 2 pensando em Fórmula E, embora tecnicamente não sejam carros semelhantes, mas ele já pode ter ali como um planejamento de carreira uma Fórmula E. Isso pode acontecer no futuro, porque a Fórmula E ela tem tudo para chegar a mais de 26 carros até. Não só 26, como já é. Né, já está se desenhando, porque vai entrar ainda a Porsche, enfim, então o grid vai aumentar, mas ela pode, tendo mais carros, ela pode justamente pegar o fluxo, né, porque o fluxo não chega mais à Fórmula 1, a Fórmula 1 não tem mais, a engrenagem trava, né, porque ela não absorve mais o número de talentos que ela poderia absorver com as categorias de base. Então a Fórmula E ela vira, e ela está caminhando para isso, a palavra é alternativa mesmo. O cara ele faz o automobilismo para chegar na Fórmula E. E de lá ele pode até ir para a Fórmula 1. A coisa pode até se virar para o sentido contrário. O cara pode se destacar na Fórmula E e chamar atenção, embora também pistas diferentes, completamente diferentes. Mas por que não? Né? A gente tem que ver o futuro daqui a 5, 10 anos. Esse fluxo pode estar ao contrário do que ele é hoje. Perfeito, é isso aí mesmo, né? Fórmula E, como diz aqui o bordão na Fox Sports, é a categoria que mais cresce no mundo. Continuando na mesma linha, a Fórmula Indy já teve nessa posição de lugar para quem não conseguiu vaga na Fórmula 1? Quem começa essa? Raposo. A Fórmula Indy já teve em posição até melhor, né? Posição de quem fornecia pilotos para a Fórmula 1, esse caminho contrário que o Campos aí imaginou para o futuro, né? A gente já viu isso. Tá certo que o Zanardi foi Fórmula 1, Indy e 1, mas a gente teve o Villeneuve, a gente teve o Montoya. A Indy já teve em uma posição muito lá em cima de destaque e acabou, né? A gente sabe aí a história da divisão, depois voltaram a se unir e tudo mais, e não voltou a ter a mesma força que já teve em algum momento do passado. E hoje ela serve também, né? A gente tem como exemplos, a gente não pode fechar os olhos para os exemplos. O Chilton, e o tanto de pilotos aí que o Rossi, e a quantidade de pilotos que o Ericsson agora, que estão fazendo esse caminho. De certa forma, são rejeitados pela Fórmula 1, porque o Rossi, ganhando 500 milhas de Indianápolis, falava em voltar para a Fórmula 1, e não em brigar pelo título da Fórmula Indy e tudo. Quando se entrevistava ele, o que ele falava era voltar para a Fórmula 1. Então, de certa forma, eram os rejeitados da Fórmula 1. A categoria também, eu acho que hoje, apesar do termo rejeitado ser muito forte, acho que ela serve também. Está servindo também para esse ponto. Campos, sua opinião, a Indy já ocupou essa posição dos rejeitados da Fórmula 1? E hoje, como ela é? Não sei se ela ocupou essa posição. O fluxo nunca foi perfeito, na minha opinião. Poderia ter sido muito mais nos áureos tempos da Indy. Eu já bati um pouco nessa tecla no café, então eu até sou obrigado a repetir aqui. Eu acho que a Fórmula E está matando a Indy nessa questão que seria a mais poderosa para a Indy. Né? O passo que a Indy precisava era justamente pilotos. Era justamente assimilar esse mercado que a Fórmula 1 não consegue mais, que eu acabei de responder, e jogar para lá. Né? Trazer a Indy, ela diminui os seus ovais,
E muita gente defende que é por causa justamente para atrair os pilotos europeus. E nesse caso a Fórmula E não tem culpa de nada, né? Eles estão fazendo o trabalho deles, mas por tabela ela está acabando com a Indy. Ela é uma. As pessoas falam, nossa, a Fórmula E vai rivalizar com a Fórmula 1. Isso não tem a menor chance a curto prazo. A grande rival da Fórmula E é a Fórmula Indy. E a Fórmula E já está com um alcance mundial. Claro, a Fórmula Indy não quer o mundo, né? A Fórmula Indy quer os Estados Unidos. Mas no universo do automobilismo, esse que não olha muito para geografia, ou para país, ou para mapa, esse a Fórmula E ela já está vários degraus acima. Então a capacidade da Fórmula E de atrair pilotos, que está sendo o seu grande trunfo, e a gente está vendo a qualidade do grid da Fórmula E como está, ela está, por tabela, acabando com a Indy, porque a Indy precisava muito de pilotos de nome olha a diferença que o Alonso fez para a Indy, né? Então ela precisava muito disso para dar um salto até dentro da América, né? Porque os pilotos de Fórmula 1 são conhecidos até certo ponto nos Estados Unidos. E ela está sofrendo, coitada da Indy, que está sendo esmagada pela Fórmula E nesse sentido. Rosa. Olha, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dos meus caros colegas que responderam até agora. Eu acho que a Indy, primeiro que nunca se fez, essa Indy que a gente tá falando, nunca se fez assim. Ela acaba sendo oportunidade para alguns que não têm espaço, claro, mas ela é tão focada, a ideia dela é tão focada no mercado americano que ela tem um programa de desenvolvimento para surgir novos talentos, e nos últimos anos esse programa começou a dar frutos, que é o Road to Indy. Então, assim, diferente da questão de um piloto que vai para a Europa, faz toda a carreira nas categorias de base, não consegue nada na Fórmula 1 e aí vai para a Fórmula Indy, que tem esse espaço, por quê? Por causa de questão financeira e tudo mais. A Indy, como competição, não se propõe a ser necessariamente um local ou uma competição onde aceite esse tipo de piloto de portas abertas. Então, para mim, minha visão, acho que a Indy está pensando de uma outra forma. Ela pensa em ser grande nos Estados Unidos, foco nos Estados Unidos, na América do Norte, no máximo ali América Central, com um outro lugar vendendo também a ideia, mas não quer mais ser o que foi no passado e que errou quando sim, tentou rivalizar com a Fórmula 1 e ali naquele momento foi destruído. Mas essa Indy de hoje, assim, eu nem coloco sobre o mesmo patamar. O que a gente fala antigamente era, e que passava aqui no Brasil, era a kart, e aí depois da cisão, né, o pessoal sabe e conhece muito bem essa briga, surgiu a IRL, e kart e IRL eram competições para mim completamente diferentes. E hoje tem muito mais de mentalidade IRL do que especificamente mentalidade da kart. E aí eu vejo, JF, um pouco como depreciativo, e até explicando esse tipo de pensamento meu, foi diferente, por exemplo, do Diogo na resposta sobre a Fórmula E, que eu acho que esses pilotos que saem do programa de desenvolvimento da Indy, que se mostram e que aparecem com destaque, e que é isso que eles querem, é o principal trunfo para falar, nós não somos apenas um repositório, algo o que sobrou. Nós temos condições de ser diferentes, de ser algo único. E hoje tem até hoje pilotos que estão lá, como, por exemplo, Joseph Newgarden. Diogo, fecha pra gente essa pergunta? Eu acho que ela não trabalha para ser, mas ela, em parte, acaba sendo. Como exemplos do Ericsson, do Chilton, do Rossi, um piloto que vem na Fórmula 1 ou que deixa uma vaga na Fórmula 1, e se ele mira a Fórmula Indy, eu acho que ele vai com boas chances de conseguir. Então, acaba servindo. Tem o lado forte de criar, digamos assim, seus próprios pilotos, no sistema de Road to Indy, como o Rosa já citou. Tem alguns bons exemplos também, é verdade. Me preocupa como esse sistema de base vai funcionar para o próximo ano. Perdeu a principal patrocinadora, está meio que falido, meio que continuando, mas vamos ver como é que dá. Então, assim, não acho que ela trabalhe para ter um grid formado por ex-pilotos
pilotos de Fórmula 1 ou de Fórmula E, ou o que seja, mas ela aporta alguns desses pilotos. Um piloto que sai da Fórmula 1 consegue fazer essa transição para a Fórmula Indy e, de novo, não é que ela trabalha, mas encaixa, sabe, funciona. Então, acho que é mais uma relação positiva em você ter pilotos da Fórmula 1 chegando na Fórmula Indy do que algo negativo, algo ou enfim, um ponto que não adicione ou que não traga boas coisas. Eu usei a expressão depósito de rejeitados mesmo para provocar. Eu não concordo com essa expressão. Eu realmente acredito que são caminhos diferentes. Talvez o piloto se adapte em carros diferentes. E tenha caminhos diferentes, né? A vida não é igual para todos, não tem o mesmo roteiro. Continuando minhas perguntas aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Stock Car. A minha pergunta primeira aqui, essa realmente eu quero saber a opinião de vocês, não tem dúvida nenhuma. O que aconteceu com o Daniel Serra? Por que ele desabrochou de uma hora para outra? Foi a troca de equipe? Foi a ausência do Cacá Bueno? O que aconteceu? Começa pra gente aí, Rosa. Olha, eu acho que é a primeira maturidade de um piloto, né, que chegou ao seu pleno, mas eu acho que no caso do Daniel não é nem a competição interna, nada disso. Acho que quando ele começou a ter oportunidades em fazer provas de GT, provas de endurance, ele teve a oportunidade de guiar mais. E piloto, quanto mais guia, melhor. Melhor fica e é melhor para até os reflexos dele. E o Daniel tem tido oportunidades, abraçou essas oportunidades e isso ajudou ele muito na pilotagem na Stock Car. É impressionante quanto que você pega esses últimos 2 anos e vê um piloto concentrado, sabendo o que tem que fazer. De novo, não é necessariamente o jeito mais divertido ou mais interessante para muitos verem de pilotagem. Um piloto que é cerebral acima de tudo, mais do que um piloto que ataque, né? Mas o Serra tem tido êxito neste sentido. E esses méritos ninguém pode tirar dele. Então eu acho que isso tem sido o mais importante. Alguns pilotos até falam mesmo que quanto mais eles correm, melhor. Às vezes eles vão, final de semana, correm de kart. O pessoal, a maioria não sabe, mas piloto de Fórmula, de Gran Turismo, enfim, qualquer categoria, tá lá, correndo de kart todo final de semana. Vira e mexe. A gente pega um ou outro piloto treinando, sabe, apurando essa questão do trabalho com o volante, e com o kart é o mais simples. Mas eles pegam carros de passeio, vão para pistas privadas, fazem testes, enfim. E no caso, o Daniel, quando foi para a competição, acho que aí que ele deu o grande salto. Diogo. Olha, eu acho que é uma questão natural. O ponto 1, questão natural de carreira, a faixa dos 30 anos, 31, 32 anos, foi a faixa que ele ganhou o primeiro título, mas um pouco antes disso ele já vinha amadurecendo bastante, né? É um cara que começou relativamente cedo e teve bastante tempo com equipe grande, para ir aprendendo, para ir evoluindo, mas sempre com um cara muito grande e o grande líder da equipe do lado, que era o Cacá Bueno, não só da equipe, mas da categoria como um todo. Né, e ele tinha esse cara do lado. Mesmo nessa época do Cacá Bueno dominante, ele conseguiu momentos da temporada em várias situações. Então, eu creio mais uma questão de evolução natural mesmo do piloto. E quando ele chegou ali no seu auge, 30, e conseguiu, enfim, ir para cima. Tinha uma equipe, ou tem uma equipe, trabalhando para ele, não no sentido de ordem de equipe, nada do tipo, mas ele é um dos principais cabeças dentro da equipe. É uma equipe muito forte, é uma equipe que trabalha com ele há um certo tempo. Então, eu acho que tudo isso funcionou bem. E ele, como piloto, realmente evoluiu bastante. A questão da experiência externa, na experiência no WC, a experiência no IMSA, eu creio que isso ajuda bastante. Até o Rosa comentou bem no último programa que nós fizemos sobre a Stock Car, o quanto ele mostrou um controle, durante toda a temporada, um controle, muita sabedoria para saber quando pontuar, saber até onde dava para ir, questão de marcar outros pilotos, questão de ter o carro muito forte em todas as pistas, sabe? Mesmo quando o carro parecia não estar tão bem, ele conseguia puxar um pouquinho a mais, praticamente não cometeu erros em toda a temporada, a gente pode dizer.
me referindo aqui à temporada 2018. Então, creio que a experiência internacional ajudou sim ele. Eu não consigo mensurar o tanto, né, o quanto mensurou a quantidade, mas que ajudou, eu acho que é bem palpável, sabe, para você perceber. Então, evolução natural, a equipe ao redor, experiência, ele se tornou, ele não já era no ano passado, esse ano ficou ainda mais claro que é o melhor piloto atuando no Brasil e com sobras até, eu diria. Fábio Campos, o que você me diz sobre Daniel Serra? Eu não tenho nenhum grande encantamento pelo Daniel Serra, não. Eu acho que é um bom piloto, igual o pessoal já colocou. É um cara que evoluiu, é claro que ele evoluiu, né, e essa experiência lá fora, claro que vai construindo o piloto. Só que eu acredito muito ao casamento, né? Piloto e equipe, né? Você muda de equipe, você se casa com o carro, você consegue adaptar, às vezes o carro sai mais de frente, isso é bom para você, às vezes não. Às vezes você tem ali uma equipe, um engenheiro que te entende bem, você consegue fazer um acerto mais refinado do que você fazia em outra equipe. Eu coloco mais nisso, ele está numa equipe fortíssima, né, de um dos caras mais capazes da Stock Car, né, que é o Rosinei Campos. Então eu acredito muito a isso, apesar, claro, também de uma evolução natural. Agora, não é um piloto que nunca me encantou, até porque ele está numa categoria em que não se disputa freada, né? Numa categoria que você não vê a agressividade do piloto, você não vê o piloto evoluindo de carreira, uma categoria que privilegia mais a estratégia, o aperto de botão. Então eu não olho para o Daniel Serra e me encanto, como eu me encantaria por algum outro piloto que está se destacando ou que evoluiu. Enfim, é um piloto bom, é um piloto que está conseguindo jogar o jogo do jeito que tem que ser jogado. Raposo? É muito do que foi dito, eu só não acho que tenha ligação nenhuma com não ter mais o Kaká Bueno como companheiro de equipe. Vejo ele com companheiros de equipes fortes também. Acho que é a evolução natural do piloto. Também não vejo como grande, um gênio e tal, mas é o piloto certo, na equipe certa. Vem dessas experiências internacionais e está num grande carro na categoria e conquistou seu bicampeonato. Mais desse modo que o Rosa definiu, cerebral. Perfeito, pessoal. Eu realmente vejo ele como mais um piloto certo, na hora certa, com o regulamento certo, principalmente. Bom, continuando aqui, eu tenho mais uma pergunta sobre a Stock Car. O fan push, ele é esportivamente justo? Ou ele só premia o piloto que é mais bonitinho aos olhos do público? Começa pra gente então, Raposo. A gente já entrou muito nessa discussão, né, de justiça e tal, e justo ele porque é votação popular, você coloca lá no site. Agora o quão popular você é e o quão popular você não é. Alguns pilotos ali já vêm com a popularidade já impregnadas neles, né? E talvez até por isso a categoria faz a tal da alternância. Você não pode ser 2 vezes seguido premiado, como o Rubinho Barrichello, como a Bia Figueiredo, que são figurinhas batidas. Mas alguns pilotos poderiam, sei lá, trabalhar isso melhor. Eu que já fui em diversas corridas da Stock Car, a última em Mogi Guaçu, eu pude perceber, por exemplo, o horário de visitação começar e o Chicão, que é o narrador oficial, tem que ficar falando diversas vezes no microfone dele: cadê os pilotos da equipe tal? Vamos respeitar o pessoal da visitação, o pessoal veio aqui para ver vocês, tirar fotos. E pilotos simplesmente não aparecem. Aí por N motivos, porque, sei lá, marcam reuniões com engenheiros nessa hora, ou porque prefere ficar sentado lá dentro no ar-condicionado, não ter esse contato. Os motivos eu não sei, mas existem pilotos que não trabalham nada, né? E poderiam trabalhar, ser mais ativos, de repente, numa rede social, já que existe essa questão, já que existe o fanbush. Ou ele abre mão, ele acha que, sei lá, um botãozinho a mais não vai servir de nada, vou continuar a minha postura aqui. Mas injusto eu acho que ele não é, porque ele é igual para todos. Rosa. Na essência eu nunca gostei, né? Na essência não tem como gostar dele. Agora, acho que a explicação do Raposo diz muito. Quando fala sobre o que é justo ou não, dentro das regras do campeonato. Agora, se você falar, se você a pergunta se ele é eficiente, é a melhor forma, aí a gente poderia discutir até um pouco mais. E talvez aí no caso
também discutir, como a gente faz no programa, discutir a própria categoria, que em alguns momentos não tem, o que o Fábio Campos mencionou anteriormente no seu comentário, não tem a disputa por freada, aquilo que dá o tesão do automobilismo, que deixa as pessoas com aqueles momentos marcando em suas memórias. Campos? Bom, eu acho que ele é uma tentativa da categoria de puxar a rede social, né? Porque ele acaba puxando muito para esse lado. É uma coisa que a Fórmula E faz também. Aliás, praticamente tudo que a Stock Car faz é feito em algum outro campeonato. Raramente ela tem uma ideia original, as pessoas lá têm uma ideia original. E é uma coisa muito... hoje em dia, principalmente tudo que é envolvido com televisão, né, é de uma futilidade imensa. Né? Eu acho que a televisão, principalmente, mergulha muito no fútil, né, nos seus programas, na sua programação, até os programas esportivos são cada vez mais fúteis, mais bobos, mais infantis. Então isso é uma coisa infantil, isso é uma coisa para tentar, eu vou votar no piloto para ele ganhar, ele ganhou por minha causa. Eu acho isso uma futilidade boba, uma coisa que não tem muito sentido. Até a própria Fórmula E também, que aumentou, né? Errou passando de 3 para 5, enfim, o número de pilotos agraciados. Então isso infelizmente é um problema da era que a gente vive. A gente vive na era em que a futilidade vende. E é o automobilismo caindo para esse lado da futilidade, porque isso não é uma competição de pilotos, não é uma competição de fãs, não é uma competição de votos, não é uma eleição, é um campeonato de pilotos. Então você tentar salpicar isso com essas futilidades, eu acho o fim da picada. Antes do Gomes concluir, seria bom se a Fórmula E tivesse aumentado de 3 para 22, né? Aí sim seria mais justo. Diogo Gomes, fecha pra gente então. O que você acha do Fan Push? Olha, eu não gosto muito dele, mas na maneira como ele é colocada, eu não julgo como injusto, né? Porque todos os pilotos têm a opção de fazer o seu lobby, né, com os fãs. Claro que alguns vão ter mais fãs e mais representação na mídia e marketing, etc. Mas, enfim, o jogo está ali para ser jogado. Eu repito, não concordo com o início dele, mas já existe, os pilotos têm que jogar, né? E quem não está jogando porque não está achando que não vou vencer, ou não faz diferença, a gente está falando de uma categoria que as equipes baseiam a estratégia de corrida em cima de uso de push. Né? Então ter uma opção a mais, um push a mais, faz sim diferença, é sim importante. Então, para quem está achando que isso não vale, eu acho que deveria começar a achar que vale sim, que faz alguma diferença sim. A categoria poderia tentar algumas regras para tentar limitar a quantidade de pushes que algum piloto recebe, né? Tem a questão de um piloto não poder receber em 2 corridas seguidas, mas, sei lá, você tem 5 pilotos agraciados por final de semana, eu não acho que mais do que 7 pilotos no ano tenham variado, sabe, nessa premiação. Isso num grid de mais de 30. Você sempre vai ter o de Graça, sempre vai ter a Bia Figueiredo, sempre vai ter o Barrichello. Enfim, parabéns para eles que conseguem, né, se promover, conseguem ter um nome, que conseguem chamar o público ali, mas talvez alguma tentativa de diversificar mais essa coisa para fazer funcionar, né? Porque já que o início de tudo é a categoria tentando puxar o público para a corrida, tentando, enfim, fazerem funcionar, que faça funcionar para o grid inteiro, ou para promover a categoria como um todo, não só o piloto X ou o piloto Y. Lembrando também para o nosso amigo espectador que o Fan Push, ele não é simplesmente um push a mais, ele é um push sem delay. Então o piloto ele pode apertar 2 em seguida. Isso talvez é uma vantagem até maior do que simplesmente ser um push a mais, né? Vamos lá. Outra pergunta então. A Stock Car, ela sente falta das pistas de rua que já vieram, já saíram, ou dos ovais que esse ano teve uma... Ovais não, né? A anel externo, que esse ano teve uma volta. O que vocês me dizem disso? Começando pelo Campos. Eu acho que não casa para Stock Car, não. Eu acho que o carro da Stock Car precisa de pista. É um carro muito potente, tem um motor muito forte. Eu acho que circuito de rua, só se fosse um circuito de rua muito bom, como não existe no Brasil, não existe um bom circuito de rua que seja adequado para Stock Car no Brasil, eu acho que não faz falta nenhuma no sentido técnico, né? E, normalmente quando levam para circuito de rua, querem fazer uma coisa muito mais promocional, de proximidade, de divulgação mais forte, mas não é igual o caso do Fan Push. Eu acho que na parte esportiva,
que para mim é a que mais importa, não tem nenhum tipo de anel externo ou não é oval, né? São retas, você não tem ali nem nada, não é nada parecido com o oval em termos de acerto, em termos de aerodinâmica, em termos de desenvolvimento de prova. É simplesmente uma pista com mais retas, o que não é ruim, de jeito nenhum. Mas circuitos de rua, eu acho que, pelo menos os que a Stock Car já correu, são circuitos bem fraquinhos, são circuitos que não acrescentam esportivamente, não proporcionam corridas melhores por serem circuitos de rua. Então eu prefiro que ela continue nesse aspecto. Eu acho que ela está certa. Não tem que ficar correndo atrás de circuito de rua, não. O lugar de automobilismo é na pista. Thiago Rosa. Olha, se tivesse circuitos de rua traçados possíveis com um mínimo de segurança, tudo, eu ficaria feliz, mas o que foi feito em Ribeirão Preto, nas 2 vezes que foram feitas pistas lá, né, que foram construídas pistas de rua, né, e em Salvador, recentemente, não me agradaram. Já tivemos algumas tentativas em outras categorias. Fórmula Renault, alguns anos atrás, tinha corridas em Florianópolis e em Vitória, em pistas circuitos de rua, mas eram pistas muito pequenas, em questão de tamanho ia ser complicado. E pequenas no sentido, a largura das ruas estreita demais, né? Ia ser extremamente complicado para estocar. Bom, talvez se tivesse alguma intervenção melhoraria. Mas eu acho que assim, o ponto principal para a gente ter uma pergunta desse tipo é pensar, será que realmente o carro da Stock Cars para correr em outras situações que não sejam um circuito fixo, como falou o Fábio Campos, já que ele tem muita potência, tudo? Porque aí você pega categorias não iguais, né, mas similares e em muitos aspectos bem melhores que a Stock Car, em corridas excelentes em circuitos de rua, e sem contar anel externo. Anel externo para mim é um invencionismo que se dá para tentar substituir a falta de ovais e trazer um público que gosta do estilo de provas americano, né? Mas pega uma Supercars com seus circuitos de rua, Sydney, Adelaide, deixa eu ver se eu lembro, Surfers Paradise, enfim, 3 pistas aí que podemos dar, né? A prova em Sydney é no entorno do Estádio Olímpico, né? Onde foi realizado os Jogos Olímpicos de 2000. Então, assim, tem toda uma coisa que não existe. Inclusão de Olimpíada e automobilismo aqui no Brasil enterrando o outro. Então, acho que só por aí já dá para se imaginar que não terá como ter de rua num futuro próximo para Stock Car. Diogo Gomes. Adoro circuito de rua, adoro ver Supercars em Adelaide, adoro ver DTM, entre vários outros exemplos. Adoraria ver esse carro da Stock Car, por mais que ache que ele não encaixe com corrida de rua, com pista de rua, mas adoraria ver ele num circuito de rua interessante. O problema é que hoje a gente não tem um circuito de rua interessante no Brasil. Os exemplos recentes da Stock Car, Ribeirão e Bahia são absolutamente horríveis, né? Então, ela não sente falta, ou eu não sinto falta de como a coisa funcionou, mas eu adoraria que funcionasse, eu adoraria que tivéssemos um circuito de rua, ou que surja um circuito de rua que marque presença e que a Stock Car possa correr e possa gerar boas corridas, porque, enfim, carros de turismo e circuito de rua eu realmente gosto. E sobre a questão do anel externo, principalmente o desse ano, né, que foi o de Goiânia, que foi usado, eu praticamente gostei bastante da ideia como um todo. Claro que venderam quase como uma revolução, e isso no fundo é uma grande mentira, mas eu enfrentei a coisa toda como uma experiência de ter a Stock Car indo num circuito conhecido por eles, mas de num local, numa parte totalmente diferente, público, uma parte que não era usada há muito tempo em competições oficiais de grande porte, e eu me diverti bastante. Eu acho que a corrida foi interessante, tiveram alguns pontos interessantes ali, velocidade, retas, enfim, no geral eu gostei bastante, adoraria que ele, não sei se eles vão retornar no próximo ano, mas adoraria que retornassem. Thiago Raposo, dá a sua opinião pra gente, lembrando de Baltimore e do famoso trilho do trem, o que você me diz aqui, tudo aqui, ó, e da Stock? Não, cara, na Stock realmente o que nós tivemos não foi legal, mas eu
gostaria bastante que, sabe, uma ou duas e que, sabe, pudesse visitar regiões. Eu sinto falta da Stock Car indo mais para a região norte e na região norte, né? Porque não vai na região norte. E no Nordeste tivemos essas experiências aí de Salvador, mas também já não volta mais no Nordeste. Eu acho que a Stock Car tinha que tentar passar por capitais aí, nem que fosse um rodízio, mas tem que fazer uma coisa de qualidade, né? Eu estive na primeira prova da Stock Car em Salvador, inclusive por um sorteio, né? Foi com tudo pago pela Stock Car lá, um concurso que fizeram. E realmente a pista, sabe, não proporcionava absolutamente nada. A mesma coisa com o Ribeirão. Então, fazer por constar apenas que é pista de rua, para ganhar o dinheiro da prefeitura e tudo mais, não concordo. Mas se fizesse um bom serviço, porra, Brasília, cara, se tem um lugar que dá pra fazer uma pista de rua boa é Brasília, que é aquelas avenidas gigantescas e largas e tudo mais. E outros lugares também, né, tem outras capitais aí que possuem suas avenidas largas. Se fizer alguma coisa muito bem feita, chamar a pessoa que entende do negócio e não fazer apenas vamos achar um lugar aqui que vai atrapalhar menos o trânsito. Não importa se aqui vai rolar um bom traçado ou se vai dar ultrapassagem, aqui vai gerar menos caos pro trânsito, então vamos fazer aqui. Eu sou super a favor. E do anel externo também, porque por essa falta de pistas no Brasil, acaba tendo que repetir, e eles tiveram que voltar em Goiânia. Então é interessante que uma etapa em Goiânia seja numa configuração de circuito e que a outra seja em outra configuração. Apesar que, sim, não é um oval, mas é um circuito diferente, é um trajeto diferente, um traçado diferente, que desafia um pouco mais os pilotos, porque já não é repetido com aquilo que eles correram ou vão correr 2 ou 3 meses depois. Então eu acho interessante essa ideia do anel. Ok, perfeito. Obviamente eu lembrei ali de Baltimore, na Indy, que tinha o trilho do trem, tinha uma chicane, teve acidente grave não sei se a época era INSA, WeatherTech, ou era outro nome, mas... Bom, continuando então. Sobre medidas de segurança. A gente tem basicamente 2 tipos de medidas de segurança. As passivas, que elas não interferem no andamento da corrida. Por exemplo, o ralo, soft wall, capacete com reforço, capacete fechado, né, obviamente. O macacão anti-chamas e as medidas de segurança ativas, são aquelas que atrapalham o andamento da corrida, obviamente no sentido esportivo, que é Full Course Yellow, Virtual Safety Car, Slow Zones, o próprio entrada do Safety Car. Qual delas para vocês assim, é mais prejudicial para o fã ou para a pessoa que gostaria de aprender a acompanhar uma categoria, e qual é mais benéfica, qual ajuda ela a gostar da categoria? Começa pra gente então, Thiago Rosa. Só repete o final da pergunta de novo, JF, por favor. Qual das medidas de segurança você acha que são mais boas para as categorias e quais são piores? Assim, quais melhoram o entendimento dos fãs e qual acabam dificultando o acesso à categoria? Que tá, eu não enxergo assim, dificuldade de acesso. Eu não sei se é exatamente esse o termo, passar com a pergunta, tudo. Até porque não sei, é muito... O automobilismo em si como esporte talvez seja o único que tenha essas questões técnicas de competição tão ligadas intrinsecamente a como evolui o esporte, né? Os outros, por quê? Eu digo isso porque basicamente existe o piloto, né, correndo ali, um carro de corrida que às vezes tem uma preparação para ele, mas que não é necessariamente ele que vai lá e faz, e não é ele que vai lá e aperta o parafuso. Então, assim, existem essas regras, tudo, mas eu não consigo enxergar de fato algo que prejudique, sabe? Algo que fale. O fã questiona. Eu acho que o fã tem que questionar mesmo, assim como nós em alguns momentos aqui, como fãs também, questionam algumas dessas regras e eficácias e tudo mais. Mas não sei se prejudica. Eu confesso que tomarei o lugar de Thiago Raposo e ficarei em cima do muro. Raposo, então saia de cima do muro pra gente. Qual medida de segurança você acha que é legal pro esporte, que ajuda? E qual que te incomoda mais?
Cara, essa pergunta ela é bem difícil de responder, viu? Desafiante de responder. Que ajuda. Com certeza a entrada do safety car ajuda, né? A provocar mais emoções. A prova da China, da Fórmula 1 desse ano, não nos deixa mentir. A diferença que teve após a entrada do safety car foi algo de segurança. Agora, que atrapalha... Cara, eu não consigo pensar numa que atrapalha, não. Esteja fugindo aí da minha cabeça. Eu até sei qual que o Fábio Campos vai responder, mas eu não sei uma que atrapalha, não. Fábio Campos, então responde para nós. Eu acho, tem muita, eu já falei, acho que a palavra é inteligência, né, que tem que ser aplicada quando há segurança, né, e inteligência no sentido militar da palavra, inteligência no sentido de estudo, de planejamento, de estratégia, de desenvolvimento lá para frente, né, de projeto de novos carros, de projeto de novos circuitos. Isso para mim é segurança que envolve toda a questão de equipamento, como você citou. Eu acho que a segurança que interfere esportivamente na prova é um contrassenso, porque o automobilismo existe para desafiar a segurança, né? Eu acho que nesse mundo certinho hoje, né, que as pessoas não admitem nada fora do padrão, eu acho que o automobilismo vai ficando cada vez menor, porque eles vão cada vez pincelando propriedades fundamentais do automobilismo e justificando como não procedentes, digamos assim. Então eu acho que a discussão hoje, ela nasce lá na FIA, porque é de lá que vem muitas dessas medidas. A discussão hoje é até onde tem que ir a segurança, e ela tem que ter um limite. Eu acho inconcebível se discutir o automobilismo no sentido de temos que fazer tudo pela segurança. Se você quer fazer tudo pela segurança, você não larga. Você não precisa largar. Para que você vai fazer uma largada se você vai fazer tudo pela segurança? Então o automobilismo, e muita gente tem dificuldade de entender isso, o automobilismo ele existe para desafiar a segurança. O legal do automobilismo é o risco, não é o acidente. Eu não acho, tem muita gente que acha. É o desafio, é simplesmente o cara tá correndo a sei lá quantos por hora, do lado de um muro, do lado de uma situação perigosa, do lado de outro carro, do lado de uma roda ali que está a 1 centímetro da dele, né? Isso é risco. As pessoas acham que quando a gente fala de risco, a gente está falando necessariamente de acidentes. Não é. O acidente ele é uma consequência que não é desejada. Repito, não por mim. Tem muita gente que assiste para ver pancada, para ver acidente, para ver, né, os Big Ones da NASCAR, enfim. Isso não é o que me atrai no automobilismo. Tem gente que atrai por isso, tem gente que se atrai por tanta coisa, né, e por cada esporte. Hoje a segurança está passando do limite, ela está claramente passando do limite, ela está claramente tirando do automobilismo, principalmente da Fórmula 1, elementos que ajudaram a Fórmula 1 a ser o que ela é, a chegar onde ela chegou. Então, da medida que isso vai sendo engolido e as pessoas vão se acostumando, que é a tecla que eu sempre bato aqui, né, o se acostumar é o mais grave, né, hoje em dia, se você perguntar do halo, um monte de gente já não está nem aí, ou seja, já se acostumaram com aquela grade lá na frente do capacete do piloto. Então, à medida que as pessoas vão se acostumando, é que o automobilismo vai perdendo. Não é na hora que a medida entra, porque na hora que a medida entra, normalmente ela pode até gerar uma discussão que é saudável, que é válida. No pós-choque que o automobilismo vai ficando pequeno. Então, isso tem que ser discutido. Eu acho que isso tem que ser debatido pelo automobilismo até onde ir, porque hoje a gente vive uma era em que é muito possível se avançar em segurança de uma maneira inteligente, de uma maneira eficaz. Mas, hoje em dia, em que os advogados têm muita voz, principalmente na Federação Internacional de Automobilismo, você acaba ficando com medo de sofrer um processo, você fica com medo de ser proibido de pisar num país, então você diminui o automobilismo por um risco jurídico. Esse é o grande mal que principalmente a Fórmula 1 está capitaneando hoje. Eu lembrei de um que atrapalha, Fala. Nós estamos chegando, né, na era de que para proteger os pilotos de qualquer mal, estamos criando corridas de robô. É um canalha mesmo. Diogo Gomes, fecha pra gente. Indo em cima do seu exemplo inicial de questão passiva e ativa, eu acho que toda
ou quase todas as medidas passivas, elas trazem algo positivo, como questão, você citou soft wall, sinalizações. Eu acho que tudo isso, não a sinalização crua e simples, tá? Eu digo o avanço da sinalização, por exemplo, a sinalização de bandeiras no volante, coisas desse tipo de evolução. Eu acho que são coisas boas, são coisas que não vão estar influenciando diretamente na qualidade da corrida. Agora, quando você coloca pontos e fatos que possam interferir de fato no que acontece dentro da pista, aí eu acho que começa a pesar bastante. Por exemplo, sei lá, uma determinada asa pode ser um pouco perigosa, então vamos mudar essa asa completamente, mesmo que isso vai interferir na qualidade ou na maneira como se ultrapassa. Ou até pegando um exemplo mais palpável, por ser real, a questão do Virtual Safety Car. Que, beleza, ele tem seu papel ali de segurança e tudo mais, mas ele atua na corrida de uma maneira impressionante a ter chegado a mudar, a gente pode dizer, resultado de corridas, né? A gente não precisa aqui citar pela milésima vez a famosa corrida da Fórmula 2, mas tem vários outros exemplos em outras categorias que usam slow zone, a própria DTM, entre outros, esse mesmo modelo, mas com outros nomes, enfim. Isso eu acho que é algo que pesa diretamente e por isso eu não gosto, mas as medidas passivas de espaço, de área de escape, de material diferente que é usado em área de escape, de material diferente que é usado para parar o carro em caso de choque, com relação a isso, sem problemas. Beleza, perfeito. Pessoal, então 2 rodadas relâmpago para fechar aqui o nosso primeiro bloco. Primeira, a gente está usando a MotoGP o ano todo como um sinônimo de perfeição. Eu quero que vocês, em 30 segundos, apontem uma falha da MotoGP que te incomoda e que você queria ver extirpada da categoria. Começando pelo Diogo Gomes. Diogo. Rapaz, essa é boa. 28, 27. Olha, eu acho que talvez tentar buscar outros mercados, por exemplo, Brasil, mas não é exatamente, acho que seja uma falha gigantesca da categoria. Eu acho que o que eu sempre foco é qualidade de corrida, acho que isso a MotoGP tem entregado muito bem, promoção no sentido de criação de pilotos, e ela tem feito isso muito bem, a maneira como divide a parte técnica também acho que faz muito bem, então talvez mais uma expansão, tentar crescer mesmo, invadir outros mercados, talvez seja, não acho que seja um erro grotesco, mas talvez seja algo que eles possam melhorar e isso ajudaria o campeonato como um todo a crescer, mas as partes principais eu acho que a categoria já faz muito bem. Campos, aponte para mim uma falha da MotoGP. Eu te aponto 2. Uma, ela precisa de mais equipes, o número de equipes dela é pequeno, pelo custo que ela tem hoje, ela tem condição de ter mais equipes, e ela precisa sempre brigar para trazer mais equipes para frente. O número de equipes na ponta tem se afunilado, né? Tem ficado ali Yamaha Ducati, Honda Ducati e muito só nisso, com a Yamaha beliscando embora por deméritos da Yamaha. Ela tem que usar mais da eletrônica, usar mais de uma padronização externa que ela já fez para trazer mais equipes para brigar por vitória. Corrida de moto proporciona isso, então ela não pode jogar isso fora. Rosa. O que eu queria que fosse estipado mesmo, que fosse até alterado, eu vou ir nesse caminho de alteração, principalmente o que tem acontecido com certa frequência são os procedimentos falhos de largada sob chuva. Tem tido muitas confusões recentemente, e isso me incomoda bastante na categoria. Por mais que sejam alguns eventos, parece que nunca aconteceram. É o que eu queria que fosse extirpado. Eu fico até com a impressão que o número de pilotos é o suficiente se resolverem esse tipo de questão, para não ter piloto largando muito na frente e o grid inteiro atrás, por exemplo. Raposo. Cara, não tem nenhum. Fora os que já foram citados. Perfeito, então. Esse foi o único que respeitou os 30 segundos. Com certeza. Pessoal, Eu respeitei os 30 segundos. Pode olhar que eu falei em 30 segundos, porque eu cronometrei aqui. Eu vou cronometrar direitinho quando eu pegar o programa para ouvir, tá? Porque agora eu não tô vendo absolutamente nada. Então, pra gente fechar aqui esse bloquinho, no começo eu comecei perguntando qual categoria você indicaria para seus coleguinhas assistirem. Agora eu vou perguntar uma. Qual categoria que você assiste e te dá uma vergonhinha de falar, nossa, eu poderia estar aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa mais útil da minha vida? Porque essa categoria
não vale a pena mesmo. Qual é para você? Eu já vou deixar clara a minha. É Stock Car na maior parte das vezes. Vamos lá, agora. Raposo, começa. Radical Masters. Cara, talvez... Cara, eu gosto de todas, sabe? Mas talvez a menos, assim... que tem sentido só pra mim, talvez... é a VLN. VLN. Não, explica. E que corre Corre só em 30 segundos, gente. 30 segundos. VLN é um campeonato que corre só em Nürburgring. Que são carros de turismo. É um grid que tem mais de 100 carros. É no circuito gigantesco lá, de 9 minutos. Então, e são corridas de 4 horas de duração. Mas assim, mais Gentleman Drivers. Às vezes aparece a galera do DTM lá, uma ou outra etapa. A galera do DTM invade lá, mas geralmente são Gentleman Drivers. É isso. Rosa. Porsche Super Cup. Porsche Super Cup. Essa categoria eu gosto, mas tudo bem, né? Aí é a opinião sua. Continuando então, Campos, o que você me diz? Numa boa parte do ano a NASCAR e em o ano inteiro a Stock Car. Não tem o menor apreço pelo que a categoria virou. Falo isso com lamento, porque a categoria era uma delícia de se assistir alguns anos atrás. Hoje ela não é. Para mim aquilo não é campeonato de automobilismo. Para mim aquilo é um campeonato de TV Globo. E Diogo Gomes, você, qual categoria te dá vergonhinha interna? Há alguns anos já o WTCC, esse ano renomeado de WTCR, até teve uma melhora, mas é uma categoria que, assim, já diversas vezes eu me deparei assistindo a corrida e pensando, cara, o que eu tô fazendo assistindo isso? Por que eu não tô fazendo alguma outra coisa mais legal da minha vida? Mas eu continuo aí durante todos esses anos. Esse ano deu uma melhorada, mas enfim, o WTCC agora, WTCR ainda é essa categoria. Bom, o JF, você teve seu tempo para falar de todas as categorias e acho que você ainda vai falar de Fórmula 1 bastante. Então vamos encerrar este bloco aqui, neste momento, e faremos um outro bloco só com as perguntas de Fórmula 1 que você guardou aí na sua manga. Então, essa primeira parte se encerra agora.